Prezados irmãos seminaristas, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Cá estamos mais uma vez e desta feita para, no encerramento desta disciplina, com a última parte desta disciplina homilética, vamos falar sobre o capítulo 10 da nossa apostila, que fala sobre a conclusão do sermão. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento queremos te agradecer, Senhor, por mais esta etapa vencida, quando estamos, a partir de agora, debatendo o último capítulo desta disciplina. Toma nas tuas mãos os nossos corações e as nossas mentes, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Prezados seminaristas, falamos então sobre toda a estrutura do sermão, desde a introdução, passando pelos tópicos ou pelo corpo do sermão. E agora estamos entrando na última parte, que é a conclusão. Espero que vocês tenham tido aí a noção da homilética como uma disciplina muito importante do curso teológico. É lógico que a nossa disciplina, ela é resumida, mas nos dá uma ideia do que seja o comportamento do pregador em relação à mensagem que ele deseja proferir, que ele deseja expor à igreja num culto ou mesmo numa palestra, ou quem sabe também num debate bíblico, no grupo selecionado para tal. Observamos que a homilética, ela diz respeito particularmente à pessoa do pregador, mas também ela se direciona na preparação do sermão, desde a sua origem, como o orar para que Deus conceda uma mensagem propícia para a igreja, os tipos de sermão que são apresentados, os objetivos do sermão e as características desses objetivos. Finalmente, nós apresentamos os tópicos e os subtópicos, como elaborá-los e anotá-los no esboço, que é tão importante para o direcionamento do pregador durante a exposição da mensagem. Falamos sobre a introdução, a aplicação do sermão e agora vamos falar sobre a conclusão para encerrar esta parte da nossa disciplina. A disciplina homilética, ela ainda tem outras partes que em muitos seminários são dados aos alunos, principalmente no que diz respeito ao comportamento do pregador no púlpito, que inclusive nas primeiras aulas demos uma breve introdução ao assunto. A conclusão do sermão, portanto, precisa ser bem elaborada, porque faz parte da mensagem no seu final. Alguns cuidados devem ser observados quando se trata de concluir o sermão. Por exemplo, nós devemos, à conclusão, o resumo do que foi falado em uma forma de seleção de tópicos que o pregador considera mais importante e que deseja que fique marcado na mente dos ouvintes. Portanto, a parte final do sermão precisa ser bem elaborada, né? Uma vez que todas as partes estiverem concluídas, e aí é hora de dar fechamento, e isso precisa acompanhar toda a dinâmica do sermão. Então, do jeito que o pregador começa o seu sermão, fazendo a leitura, anunciando o tema, começando pela introdução, os tópicos, e aí a conclusão deve obedecer esse mesmo ritmo, este mesmo pensamento que deve ser oferecido aos ouvintes.
para que eles não tenham dúvidas com respeito à mensagem e que na sua aplicação seja fechado o assunto do sermão e dado a eles a oportunidade deles tomarem uma decisão que será anunciada nesta conclusão. Saber encerrar uma mensagem é uma habilidade apreciada a um pregador, pois, infelizmente, quando o pregador não sabe como finalizar, ele se arrasta colocando informações demasiadas, consequentemente cansando as pessoas que estão ouvindo. Quando isso acontece, a mensagem fica comprometida, porque o ouvinte, algumas vezes, só se lembrará dos momentos finais. Portanto, aí é onde está a responsabilidade dessa dinâmica. Na hora de concluir, alguns pregadores começam a pregar uma nova mensagem. Temos observado em alguns momentos que o pregador se perde na hora de concluir sua mensagem e começa um novo anúncio de uma outra mensagem, e isto confunde as pessoas. Então, nesse momento da conclusão que o pregador deve ter muito cuidado para não estar iniciando um novo sermão, o que, por certo, vai trazer prejuízos incalculáveis à mensagem anunciada, ao texto que está sendo explicado. Na mensagem, nós temos o apelo, por exemplo, que é o momento em que o pregador colhe os frutos do que foi semeado. E é naquele momento que o apelo, como um convite, deve ser feito com delicadeza. Afinal, quem precisa tomar atitude é o ouvinte. Então, o pregador que vem trazendo uma linha de pensamento desde o início do sermão, após a aplicação, que deve ser apresentado ao ouvinte uma oportunidade. Então, o apelo é a oportunidade de fazer o ouvinte refletir sobre o que foi falado e tomar uma atitude diante disso. É claro que aí cabe ao pregador deixar que o Espírito Santo haja nessa oportunidade. E o Espírito Santo com certeza fará com muita propriedade a sua função. A conclusão, ela deve ser objetiva, porque quando não se tem mais nada a dizer e a pessoa começa a falar, isso é muito redundante e as pessoas começam a criar dentro de si, nas suas mentes, dúvidas acerca do que é que o pregador quis dizer durante todo o sermão. Então, essa objetividade na conclusão não significa que o pregador vai encerrar abruptamente a mensagem, mas vai falar de maneira agradável e aquilo que é essencial da mensagem. E não deve usar divagações, mas ir ao objetivo principal da mensagem, que é fazer com que todos entendam a palavra de Deus e a sua orientação para aquele momento. Não deve ser esquecido na conclusão o objetivo. O pregador ele deve se lembrar do que foi traçado durante toda a pregação, que é um objetivo na elaboração do sermão. Então, o pregador deve procurar atingi-lo, ou seja, atingir o objetivo que foi proposto durante a leitura do texto, durante a enunciação do tema, aquele tema escolhido dentro do texto. E qual é o objetivo dessa pregação que o pregador elaborou para dar à igreja? Essa é a ocasião em que finalmente poderá contemplar se o objetivo foi atingido ou não.
Então, o pregador não deve perder essa oportunidade. Agora, dentro da conclusão, além do apelo, além da objetividade, além do pregador não esquecer o objetivo, ele deve saber que também existem observações gerais a respeito que ele não pode esquecer. Uma conclusão é elaborada com a mesma brevidade de uma introdução. Lembram como nós falamos que a introdução ela deve ser concisa, ela não deve ser muito extensa? Da mesma forma, a conclusão. Realmente, a parte mais longa do sermão é o desenvolvimento. Por isso ele é composto de tópicos e subtópicos, e não a conclusão. A conclusão ela deve ser objetiva, como falamos. Existem maneiras diferentes para se concluir. Pode ser com uma pergunta, com o apelo, até mesmo com uma aplicação, como geralmente acontece. Quando se conclui o sermão, deve-se observar esses detalhes dentro dessas observações. Você pode concluir um sermão com uma pergunta. E aí, esta pergunta, você mesmo procura responder de maneira sutil, mas deve deixar com que o ouvinte responda por si essa questão. Mas sutilmente o pregador deve responder a questão de uma maneira que aconteça uma aplicação dos objetivos ou do objetivo dessa pregação. É na conclusão que acontece o fechamento de todo o sermão. A partir daí, se encerram todas as atividades do pregador. Assim como na introdução, cada pregador é livre para fazer a conclusão do modo como Deus assim quiser usá-lo. Mas ele deve fazer todo o possível para ser sucinto ou resumido, para que não se transforme, como nós falamos, em uma outra pregação. É importante lembrar que a elaboração do sermão é primeiramente algo direcionado pelo Espírito Santo. O que fazemos aqui é só orientação de como organizar os pensamentos e a direção dada por Deus aos seus filhos, aos quais ele concede a unção para a realização dessa missão. Deus não vai tolher o pregador, mas o pregador deve levar em consideração a vontade de Deus na transmissão da mensagem, porque, por certo, essa mensagem pregada vai atingir o objetivo para qual ela foi elaborada, segundo inspiração e direção do Espírito Santo. Agora, nós falamos no esboço e falamos que o sermão, como um todo, ele fica bem estruturado. Na nossa apostila, no nosso livro-texto, o autor do livro, ele procura mostrar um sermão bem estruturado. E aí ele apresenta o esboço desse sermão, que vocês devem consultar como exemplo. Observem que durante toda a nossa lição, ou as nossas lições, ele vem trazendo o sermão pouco a pouco. Ele começa a mostrar que no esboço deve ser anotado os itens que compõem o sermão. É claro que você não vai, como falei em aula passada, anotar a introdução, escrever a introdução. E no caso da conclusão, ele apresenta aqui na nosso livro como fazer uma conclusão com relação ao tema que ele se utiliza aqui, que é quando pedimos para Deus ajudar aos outros, nós recebemos de Deus além do que pedimos. Então isso é um tema que ele usou. E esse tema, ele apresenta os objetivos específicos, o objetivo geral,
os tópicos e, finalmente, ele apresenta a conclusão após a aplicação. Então, ele anota aqui uma conclusão desse tema e ele diz aqui assim: todos queremos receber algo que nos faça felizes, realizados. Quando se trata de pedirmos algo para Deus, queremos que nossas orações sejam atendidas. Dizemos a Ele o que desejamos e esperamos que seja respondido conforme idealizamos. Por algumas vezes recebemos, em outras não. Então ficamos a perguntar: por que não recebemos do jeito que gostaríamos? Então vejam que dentro da conclusão, ele pode usar uma indagação, ele pode usar uma pergunta. E aí ele começa a explicar, fazendo um resumo de todo o assunto que foi apresentado na mensagem. Na estruturação do sermão, que é o último assunto da nossa aula de hoje, ele mostra os tópicos, ele fala sobre o desenvolvimento do tópico. No desenvolvimento do tópico, o pregador pode criar, de acordo com a necessidade do sermão, subtópicos, como eu coloquei no grupo aquele sermão, que houve uma necessidade naquele tema, aqueles tópicos, de elaborar também subtópicos. Existem pregações que não precisam de subtópicos, mas existem outras que o tema mesmo puxa para essa ideia de elaborarmos subtópicos. Depois do desenvolvimento do tópico, do último tópico, vem a aplicação, aí se desenvolve a aplicação e, finalmente, a conclusão. Neste caso, a conclusão também será desenvolvida de acordo com o que foi explanado durante toda a mensagem. Esta é a nossa aula de hoje e espero que aqueles alunos que, porventura, tenham alguma dúvida com respeito à disciplina homilética, podem se dirigir a mim pelo meu zap pessoal ou, quem sabe, até pelo zap do grupo, porque, de repente, alguma dúvida surgida pode ser dúvida de outrem. Então, que Deus nos abençoe, aplique esta disciplina, procure, sempre que for possível, exercitá-la, porque é o exercício da disciplina que vai fazer com que nós nos aperfeiçoemos. E aí, façamos como Paulo nos recomenda a Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está a palavra, aguardando os pregadores para fazer com que a mensagem chegue àqueles que tanto carecem, que seja a igreja ou que seja o pecador, ao homem comum lá fora. No caso da igreja, utilizando-se da forma de sermões que sejam textuais ou temáticos, baseando-se no objetivo doutrinário, para que a igreja aprenda cada dia mais. O capítulo de número 33. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. Agora volte para Êxodo capítulo 14 e o versículo de número 15. Eis o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esta
primeira escritura que temos acabado de ler era como usualmente nós temos alguém que possa nos referendar. Antigamente era muito comum, ainda hoje é, quando você ia abrir um crédito numa empresa, ou numa financeira, ou numa casa que você está comprando um produto, e você tinha que preencher uma ficha. E nesta ficha pedia todos os seus dados pessoais, informações bancárias, outras empresas que você adquiriu algum tipo de bem, e quase no final daquela ficha de apresentação tinha um pedido disso, coloque o nome e o telefone de 2 ou 3 pessoas que você conhece e que possa ser referência para você. A gente preenchia, colocava o nome ali, e o agente financeiro, o agente econômico da empresa, ia lá para dentro, depois de uns 20 minutos, 30 minutos, ele voltava e dizia: sua ficha foi aprovada. Ou então, não, a sua ficha não foi aprovada. Por quê? Ou você tem algum apontamento, ou as pessoas que você passou como referência não quiseram dizer nada a respeito de você. Outras falaram mal. E outras, o número que você deu não atende. Com aquelas condições mínimas de levantamento, o credor tinha condições de avaliar se você era uma pessoa honesta ou não era. Eu não sei como hoje é feito esse tipo de abertura de crédito, porque depois que surgiu o tal do cartão de crédito, raramente a gente consegue isso, a não ser quando vai financiar um imóvel ou alguma coisa mais de maior valor. Mas você precisava de uma referência. Quando você, por um outro lado, você vai fazer ou entregar um currículo profissional, normalmente se recomenda que você coloque 2 ou 3 referências de pessoas que te conhecem. Normalmente alguém que trabalhou com você, ou que foi seu chefe, alguma coisa assim. Às vezes, quando você sai do local de emprego, você pede uma carta de referência, e a pessoa lhe dá essa carta de referência e ainda dá o número do telefone para se quiser calcular. Isso, para quem faz uma seleção, ela é vital, ela é fundamental. Porque na vida a gente tem que ter alguém para falar bem da gente. Eu não preciso que ninguém fale de mim. Isso é assim, irmão. Isso é assim. Nós não podemos ter a arrogância de pensar que a gente por si só se garante. Não, a gente precisa de referência. Alguém que precise falar da gente bem. Sabe quem era a referência de Moisés? Deus. Deus disse: com todo mundo eu falo em sonho, falo por meio de profeta, uso alguém, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face, como eu converso com um amigo. Quando Moisés teve que enfrentar uma oposição muito grande de um grupo de rebeldes que se levantaram contra ele na caminhada do deserto, Deus, quando entrou para punir e agir contra aqueles rebeldes, ele disse: com vocês eu falo por meio de profeta, por meio de mensageiros, mas com o meu servo Moisés eu falo com ele face a face, como falo com um amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados irmãos, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, para que o Senhor ache em nós alguma coisa boa, em que Ele possa dizer: este é meu amigo, este é meu filho, este é meu servo, esta é minha serva,
Deus tem prazer em nos abençoar. Deus quer estabelecer comigo e com você uma amizade. Aqueles que são amigos dos prazeres deste mundo são inimigos de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, ele não tem apenas um Deus, ele tem um amigo. Aleluia! Deus quer ser seu amigo, irmão. Deus quer ser seu amigo, irmã. A segunda escritura que temos acabado de ler é Deus falando com Moisés junto à travessia do Mar Vermelho. Atrás vem Faraó, na frente tem um mar, e entre o mar e Faraó estava o povo de Deus. Aparentemente não havia saída para Israel, porque entregar-se aos egípcios era voltar para o cativeiro, era se sujeitar ao trabalho escravo, era se sujeitar e estar debaixo das mãos opressoras do Faraó. Na frente, um mar. Tem horas na nossa vida que nós nos encontramos assim. Atrás estão os inimigos, na frente estão os desafios, e você está entre os seus inimigos e os seus desafios. Nesta hora, o desespero bate, a angústia bate, parece que é o fim, parece que não tem saída. Mas deixa eu te colocar e te falar uma coisa: quando atrás estiver os teus inimigos, na frente estiver os teus desafios, e você não sentir nenhuma tipo de condição de atravessar este mar, você tem uma saída. Quando você está num caminho estreito, numa condição de desafio como esta, lembre-se que pode estar atrás os inimigos, na frente os desafios, mas em cima está o teu Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Tem saída para você nesta noite, tem saída para a sua vida, tem respostas para os teus questionamentos, tem vitória para as tuas lutas, tem resposta para as tuas orações. Levanta os seus olhos para o alto e vede o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele reina sobre o céu, sobre a terra, e até debaixo da terra Ele é o Senhor. Glória seja dado ao nome do Senhor. Deus disse a Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Tem hora, meu amigo, meu irmão e minha irmã, que não basta clamar, é preciso agir. Eu aprendi uma frase que ela é lapidar para a minha vida, ela é um marco na minha existência. Meu pai me falou isto uma vez, eu guardei na tábua do meu coração e eu pratico isso dia após dia. O princípio é: os problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Os problemas ficam menores quando eles são enfrentados. Você fugir do problema é pior. Você fugir do desafio é pior. Por quê? Porque os inimigos não vão nos perdoar. Então, não adianta você ficar contornando uma situação. Vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar. Então é melhor que se enfrente logo.
Agora, deixa eu dizer uma coisa: se você tem Deus na sua existência, Deus vai na frente. Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus disse a Moisés: o que é que você tem na sua mão? Ele disse: eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Pega esse cajado, pega esta vara, bate no mar, nas águas do mar. E assim Moisés fez. E quando ele bateu com aquela vara, com aquele cajado, no mar, a Bíblia diz que o mar se abriu. Deus enviou um vento e separou as águas das águas e criou um caminho no meio do mar. E o povo de Deus, a Bíblia diz que passou em seco. O que significa isso? O barro virou asfalto, o barro virou cimento, a areia movediça se tornou um caminho firme. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Deus foi atravessando. E quando chegou do outro lado, bradaram dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai abrir o mar para você passar. O mar está batendo nos meus pés, eu já estou sentindo a força das águas. Eu preciso de uma oração, preciso que alguém ore comigo e ore por mim. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. Aonde você estiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Quero orar. Minha alma está segura de ti. Sabes bem se o trovão as águas também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei. Aleluia. Deus está esperando que os pregadores se apresentem para que Ele use-os com muito poder. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, nos despedimos desta disciplina e aguardemos a próxima aula, uma nova disciplina que, segundo a coordenação, através do nosso pastor Silas Teodoro, anunciou a matéria Teologia Pastoral. Que Deus nos abençoe abundantemente. Amém.